É Heitor Fecarota, eu sou aluno de psicologia da Universidade Católica. Eu acho que depois dessa reunião, desse encontro com o professor Dr. Carlos Rogers, o que eu posso dizer é que me pareceu que tudo foi resumido em todos os problemas do mundo, todos os problemas da psicologia, todos os problemas do homem foram resumidos de uma forma muito simples, ou talvez uma forma muito simplista, onde as coisas se resumem no amor, as coisas se resumem no entregar o seu coração, entender o coração do outro, enxergar o outro como pessoa, e não me foi dito o que significa tudo isso, não me foi dito o que fazer para que isso seja possível. Eu assisti pouco, só assisti hoje à tarde e agora à noite, e achei que foi uma coisa assim meio dispersa para mim. Participei de um grupo pequeno que não se chegou a nada, foi muito pouco tempo, quando a coisa começou a esquentar, acabou. E agora que à noite houve uma manifestação de muito entusiasmo, que eu senti assim um pouco vazia, talvez por não ter participado todo o processo, e algumas opiniões desfavoráveis, contrárias à coisa. Acho que foi, em todo caso, uma oportunidade, sabe, de um trabalho e de abertura de uma nova frente para as pessoas que transam psicologia em São Paulo. Mi nombre es Homero Mieres, soy licenciado en psicología, soy uruguayo y he venido especialmente a Brasil a este encuentro con Roger. Me ha resultado un encuentro, digamos así, interesante, motivador al menos, ¿no? Dentro de lo que implica un encuentro de esta magnitud. Pienso que es un motivo para que la gente piense, para que realmente se den ese planteamiento sobre las consignas, sobre la enseñanza de Roger, que tiene que ver tanto con el hombre y jerarquizar al hombre, darle la verdadera importancia que tiene, fundamentalmente en un momento tan especial que vive el mundo, digamos así, ¿no? Por eso pienso que este encuentro, donde distintos técnicos y profesionales, junto con este grupo de técnicos norteamericanos, da un motivo más para el mejor conocimiento del hombre, para el encuentro consigo mismo, ¿no? En un momento tan especial. Olha, eu saí muito decepcionada. Eu estava esperando assim que a chegada dessa equipe seria uma espécie de intercâmbio cultural. Então, Carl Rogers, eu imaginava ser uma pessoa que vinha no país
mais desenvolvido, com uma tradição enorme de liberdade, que tinha uma experiência enorme no seu campo de atuação e que teria alguma coisa para trazer aqui para a gente. E eu, pelo menos, não tive nada assim para aprender, porque o que eu vi foi o grupo falando, o grupo de 700 pessoas que estava assistindo, e falando o que sentiam. Então, um se sentia nervoso, o outro se sentia feliz, o outro sentia que era importante falar sobre a realidade brasileira, e o outro sentia que isso não era importante. Então, nada assim era discutível, porque tudo ficou na linha de eu sinto que isso é importante, mas eu sinto que não é, e a conclusão para mim foi um engodo, porque a conclusão foi a seguinte: se você saiu feliz, isso foi bom porque você pôs para fora que saiu feliz. E se você saiu infeliz, foi bom porque você pôs para fora que saiu infeliz. Então, tudo bem, né? Meu nome é Silvia, eu sou professora de História, tenho como formação um curso de Ciências Sociais e estou fazendo atualmente Psicologia. Eu vim muito interessada nesse encontro, porque o meu interesse é muito em educação. E uma coisa que me preocupa muito é exatamente tentar juntar cabeça e coração, sentimento e ideia, que me parece que é uma coisa que não acontece muito na educação brasileira. O encontro nesse sentido foi muito produtivo. Eu consegui perceber coisas, conversar com o Rogers, e essa foi uma experiência pessoal muito gratificante. Parece que várias pessoas não sentiram a mesma coisa. E é nisso que me parece que o encontro tem algo de muito positivo. As pessoas conseguiram aquilo que procuraram. As pessoas tiveram nesse encontro de se responsabilizar por aquilo que queriam e buscar aquilo que queriam. Nesse sentido e nessa medida, o encontro e a experiência foi muito incômoda. Na medida em que se teve que sair de uma passividade mais ou menos natural, deixar de esperar que o Dr. Carl Rogers ditasse as regras do jogo e passar a conduzir esse encontro e essa experiência segundo as suas próprias necessidades. O encontro teve duração de 2 dias. Ontem, a situação foi diferente da que está sendo agora, nesse momento em que o encontro ainda está sendo realizado. Ontem havia uma exigência de que o Dr. Rogers se manifestasse, de que ele dissesse o que ele achava das coisas, de que ele ditasse regras. Ele se manteve durante muito tempo em silêncio, ouvindo as pessoas, ou seja, realizando a sua teoria. Isso mostra que faz muito parte dele, inclusive, essa teoria. Ele procurou saber quem eram as pessoas que estavam no auditório. Havia um caos aparente, e por trás do caos havia pessoas que falavam de necessidades e de expectativas. Ele ouviu, as pessoas falaram, e se saiu do encontro mais ou menos perdido. Perdido no sentido e na medida em que não se sabia exatamente o que hoje ia acontecer. Mas havia irritação, havia expectativa, curiosidade, havia por parte de algumas pessoas disponibilidade e havia por parte de outras a ideia de que já sabia que daquilo não ia resultar nada. Se o seu trabalho está centrado na pessoa, como será a atuação dessa pessoa numa sociedade de massa? I believe that with a person-centered approach, we help the individual to become more free and autonomous, more independent. It means that in the mass society, he's going to be open to the things that are going on within himself. He's also going to be open to the things that are going on in society. Acredito que com uma abordagem centrada na pessoa, podemos ajudar a pessoa a se tornar mais livre, mais independente e mais capaz de agir por si mesma. E dessa maneira, ela poderá também agir dentro de uma sociedade de uma maneira mais eficiente. I believe that in that situation, he will take constructive steps toward fulfilling himself in a way that will also be constructive for the society that he's in. Creio que esse tipo de pessoa tentará ter ações construtivas para si mesmo. E na medida que forem para si mesmo construtivas, o serão da sociedade a qual pertence.
In a very real sense, it means that he becomes realistic in regard to the person that he really is, but also realistic in regard to the society in which he lives. De uma maneira muito verdadeira, o que podemos dizer é que ele se torna mais realista em relação a si próprio, mas também mais realista em relação à sociedade na qual ele vive. Which has never been published in my country, will come out in Brazil with the help of Raquel Rosenberg to present some of my most recent ideas and recent thinking to the Brazilian people. Rogers comenta que é para ele um prazer muito grande ter esse livro, que não foi publicado em parte alguma antes de ser lançado aqui, contado com a minha colaboração. E o que lhe agrada muito é ver nesse livro as suas ideias mais recentes e as suas colocações mais atuais sobre uma série de tópicos. Considero esse livro importantíssimo, muito menos pela minha realização pessoal, que é claro que me dá muita satisfação, mas principalmente para trazer ao leitor brasileiro, e não só o profissional, mas o leitor em geral, as ideias e as propostas de Carl Rogers que me parecem extremamente valiosas para o nosso próprio desenvolvimento social e pessoal. De que forma você viveu a experiência desse encontro? Eu vivi essa experiência assim, de uma forma muito rica e muito sofrida, porque foi a primeira vez que dentro de uma conferência eu vi normas serem quebradas de uma maneira assim, tão espontânea, inclusive, e criando uma situação tão difícil onde a gente estava entregue a nós mesmos para criarmos as nossas próprias normas e num prazo de tempo assim que para nós nos parecia exíguo. Mas, na realidade, eu acho que acrescentou justamente essa percepção da dificuldade, da minha própria dificuldade, em me colocar como pessoa num público tão grande e perceber que outras pessoas vivem a mesma dificuldade comigo. Há 25 anos que Roger colocou as ideias dele com relação à escola. Você, como professor, até que ponto você põe em prática as ideias de Roger? Olha, parece que na estrutura atual do ensino é bastante difícil, porque nós estamos assim, muito presos a um tipo de estrutura que eu acredito que em trabalho individual os professores podem fazer muito, aproveitando o trabalho de Roger, mas de modo geral eu acho bastante difícil. Principalmente o quê? Bem, porque a filosofia... Não, o quê? O que é difícil? Bom, pois é, eu queria esclarecer o seguinte, porque sendo uma filosofia não diretiva e que colocaria o aluno, de certa forma, seria assim, facilitar o aluno para que ele aprendesse. E o nosso tipo de estrutura de ensino é bem o contrário. É alguma coisa estruturada e preparada, forçada. É um tipo de aprendizagem mais ou menos assim, forçada, né? Então, por isso que eu acho que é bastante difícil. A contribuição de Carl Rogers para a psicoterapia foi que, até ele, em 1942, a única forma de psicoterapia que nós conhecíamos era a psicanálise. A partir de 1942, com as publicações dele mostrando que deveria haver uma maior atuação do terapeuta junto com o cliente, modificando a própria disposição do consultório e do terapeuta, a partir daí, então, voltou-se uma preocupação muito maior para a posição do terapeuta no relacionamento entre terapeuta e cliente. E ele focalizou toda a preocupação dele com o relacionamento e não tanto com a técnica. Quer dizer, ser uma pessoa na situação e não desempenhar uma técnica. A partir daí, então, que teve uma repercussão muito grande, não só nos Estados Unidos, como na Europa e no Brasil. I felt very good about the whole visit to São Paulo. Our work started with a television interview about the encounter group, and we somewhat reluctantly put on a demonstration encounter group. It turned out beautifully, partly because we were short of people and included two of the technicians from the TV studio. It made it a real group of people who became better acquainted within the very short space of half an hour. Then the meetings of the large group of 600 to 800 started out much as an encounter group often does.
We first had a mutual experience watching a film of Brazilian peasants who've learned to develop a person-centered approach. Then, as the meeting was thrown open to discussion, we found very disjointed conversations, all of them meaningful to the person, but no one listening to anyone else. As time went on, there was more and more listening. I think that many people felt disturbed by the chaos of that first evening, and yet somehow excited, felt that something significant was happening. And today I feel that we added the cognitive element, if you wish. We tried to help people sense what had gone on in the process that they were going through. This evening we had, or late this afternoon, we had various interest groups, all of which were well attended. Questions were lively, discussion was real. Tonight I particularly appreciated the reaction of the group because I felt it was honest. Some people were critical, some people had very good negative comments to make. Some people felt they had not learned very much. Others felt they had learned an enormous amount. Some people felt they had not come to know me. Some people felt they had come to know me very well. It was simply an honest reaction of honest people coming together in a real feeling of togetherness. And I think that the sense of freedom of expression which ran through all of our sessions was something that very few of the participants will ever forget. There was also the feeling that that changes came about in some lives, which will mean a difference in their families, in the social situations in which they work, perhaps eventually in the social structure. The whole emerging sense of a democratic type of unity was very marked, I felt. And while I don't deceive myself that 2 days will change the deal in the lives of individuals, yet I feel we've fully accomplished 2 days' worth of effort. And I think I and the staff members who came with me feel very grateful to the Brazilian staff who helped make this possible. I think we feel satisfied that the achievements here were real, and some of them will be lasting. And more than that, I couldn't possibly ask. I feel that, as I said to the group tonight, I feel that Brazil seems to have a very good soil and climate for a person-centered approach, an approach which values above all the worth and dignity of the person. Eduardo Bandeira, dos diretores do Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional do Rio de Janeiro, que promove a vinda de Rogers ao Brasil. Como você vê os 2 dias de encontro aqui no Anhembi de São Paulo? Eu estou falando agora depois que nós terminamos os 2 dias de encontro, cansado, mas realmente muito contente. Eu acho que foi uma coisa muito boa para todos nós. Eu acho que nós pudemos principalmente vivenciar, ao invés de ficar apenas ouvindo conversas e palestras e discursos, nós pudemos vivenciar todo o processo de aprendizagem, todo o processo de relacionamento que Rogers e todos nós procuramos desenvolver, não é? Um relacionamento em que realmente seja direto, de pessoa a pessoa e por aí afora. Qual a maior virtude e qual o maior defeito desse encontro de Rogers e seu grupo com os brasileiros de São Paulo? Acho que a maior virtude foi a espontaneidade, tanto nossa, da equipe toda que participou, quanto a equipe americana que veio, e do pessoal aqui, entende? Da compreensão, da aceitação, toda essa espontaneidade, toda essa liberdade que nós tivemos de ver os nossos erros e tentar solucionar com recursos nossos, da equipe e de toda a audiência, tudo o que aconteceu de erros. Aí entra na segunda parte da tua pergunta. Eu acho que nós tivemos, como foi a primeira vez que nós fizemos uma coisa dessa, nós e o Rogers e a equipe toda, nem nos Estados Unidos, eles tiveram uma experiência com 800 pessoas participando da forma que participaram. Então, eu acho que eu não estou vendo crítica nenhuma no momento, mas deve haver muita coisa que falhou e eu compreendo.
No seu entender, esse primeiro encontro irá gerar necessariamente novos ou a coisa termina por aqui? De forma alguma, nós já fundamos no Rio Centro de Estudos da Pessoa, na aldeia de Arcozelo. Já vamos ter um curso com Maureen e John da equipe, agora em março, logo depois do Carnaval. E pretendemos repetir esse encontro novamente no ano que vem. Não sabemos se com a presença do Roger, mas eu perguntei a ele se ele viria. Ele disse, olha, se você tivesse me perguntado isso há 3 meses atrás, eu diria de forma nenhuma. Hoje eu já não digo isso. Dr. Rogers, in your opinion, what's the main influence of psychology on education? I think I would have to answer that in 2 ways. I believe that academic psychology has often had a rather sterile effect on education of producing rather academic theories of learning. On the other hand, a humanistic psychology is endeavoring to create better relationships between teacher and student. Do you believe that when the person is developing himself as a student to be adapted to the society and reality, he wouldn't find conflicts? I think that when the student begins to choose from the many resources provided by the teacher those things which he wants to learn, then he tends to choose things which are of interest to him, which may not always be the things that society is interested in today. But it's also been my experience that when the student chooses his own learning, he is often preparing himself better for the future than those things that we might select for him to learn. Do you believe if a school prepares a student for a career, and he finds in the middle of that he's intended to turn out, and to quit and be because of the human abilities he's discovering that process, considering your approach in psychological attention in school, this would cause some conflicts between him and the system, the school system? I know that in our country, it does often produce a conflict with the traditional educational system. There are many students who drop out of school. And to many that seems like a tragedy, but often it means that the student drops out of school, begins to learn on his own, begins to realize the value of an education, and when he returns to school, he is really prepared to learn because he wants to learn. I'd like you just to tell us about your experience when you prepared teachers giving this approach. What kind of problems came up mostly? I think that in preparing teachers for a person-centered approach to teaching, one of the biggest issues is whether they dare to trust students. We have it so firmly fixed in mind that we know best students should learn that it is hard to let go of that conviction. I think that one of the issues that arises that is helpful to the teacher who is trying to use a newer and more innovative approach to education is concentrating on preparing resources. When we talk about self-directed learning, we're not talking about simply saying to the student, all right, you do what you want. Instead, we are asking him to select from the many resources we've made available to him those things which he would most like to learn. Then I think that another issue that comes up in the training of teachers is learning how to relate to students. There is now very good research evidence that certain qualities in the teacher enable the student to proceed at a faster rate in his learning. Some of those qualities are if the teacher respects the student as an individual, regards the student as a person of worth, that is helpful. Then another quality is the
caring of the teacher for the student. So often teachers have regarded students as the enemy, and yet the most profitable attitude is when the teacher genuinely cares for each student. Após o encontro de Roger com os participantes do encontro no Hilton Hotel, um bate-papo descontraído e, acreditamos, informal com alguns dos participantes do grupo. A primeira pergunta. Jaime Taan, eu trabalho com... Como o grupo de criatividade é um grupo e eu tenho tido experiência de trabalho com grupos de criatividade aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eu senti diferenças de atitude e de comportamento nos americanos e nos brasileiros em relação a esse tipo de... Eu gostaria de saber se sentiu essas diferenças e quais são. I think the Brazilian group Acho que os grupos brasileiros really emotional and expressive. são mais livres para pessoas com emoções, principalmente de emoções profundas. Me parece que o mesmo processo que nos Estados Unidos ocorreria, mas mais rapidamente aqui. Uma nova pergunta? Vantagem que me vem preocupando há algum tempo. Meu nome é Oswaldo de Barros. Eu venho trabalhando com psicoterapia há algum tempo. Então, eu gostaria de perguntar a Carl Rogers sobre o que ele acha dessa observação. Eu tenho percebido que, com o passar do tempo, há uma necessidade humana muito grande de autoafirmação. E, ao usar essa atitude valorativa da pessoa na realidade em que ela vive, eu tenho encontrado algum progresso. Então eu gostaria de ouvir a opinião de Roger sobre isso. Se isso em parte está ligado a uma das atitudes que ele propõe como atitudes terapêuticas. I think that self-assertion, a more independent attitude, Essa afirmação é uma atitude característica e muitas pessoas nas mais diversas culturas de hoje. O movimento de liberação feminina como colocando muita ênfase na afirmação. Eu acredito que seja apenas um aspecto do movimento cultural em que a pessoa quer se sentir responsável por ela mesma e diz, eu tenho o direito de afirmar os sentimentos. Apesar, creio que é algo de construtivo e não simplesmente de Por um elemento do grupo. E não uma questão assim, a respeito de psicoterapia. Meu nome é Elza, eu sou psicóloga. Eu gostaria de saber qual o sentido e o significado da vida quando uma pessoa tem um sentido e um significado da morte. Se alguém está enfrentando morte, como todos nós, de alguma maneira, estamos, o sentido da vida, até onde eu percebo, é o de viver a cada momento o mais plenamente a vida, tal como posso. Me parece uma tarefa difícil essa, mas eu creio que viver cada momento plenamente significa poder enfrentar a morte sem enormes lágrimas. Surpresa, você que participou tão diretamente desse encontro, eu gostaria que você formulasse agora uma pergunta ao Rony.
muito surpresa. Eu perguntaria a Paul se ele marcaria nessa sua viagem aos países tropicais através do Brasil alguma descoberta muito sensacional ou muito diferente da experiência que ele tem tido em países nórdicos. E que isso modifica de alguma maneira a sua visão do ser humano ou de grupos sociais. I think that I have found Brazilian people Acho most que, receptive to considerado as pessoas personalized approach. brasileiras muito receptivas a uma abordagem centrada na pessoa. Parecem naturalmente ter um maior respeito I pelas find that in pessoas. general, less Considero, de uma maneira geral, menos rígidos que os norte-americanos. I suppose that I really think that Gente, realmente, eu acho development in social evolution que o próximo estágio na evolução pode ocorrer num dos países latino-americanos, porque parecem mais prontos para uma mudança pessoal do que a nova pergunta endereçada a Carl Rogers. Meu nome é Bruno, eu sou psicólogo, sou professor e também lido com terapia. Só que a minha pergunta não vai ser nada focalizada com relação à psicologia. Eu gostaria de saber, Dr. Rogers, em qual partido político você votou nas eleições para a presidência e se esse comportamento tem alguma relação coerente, né, congruente com toda a sua postura. Politically, I'm an independent, but I'm a deep believer in democracy. eu acho que politicamente eu sou uma pessoa independente, mas eu acredito profundamente em democracia. My view is therapy. E que meu ponto de vista de terapia, One way of saying it is meu tipo de trabalho era grupo, é uma forma democrática que vai até as raízes, não só do ponto de vista político, mas que afeta a família, a educação, todas as instituições da vida. Também de surpresa, é apanhada a Maria Margarida de Carvalho, psicóloga e professora universitária. Muito intimidada, sabe? Eu estou hoje passando por uma grande emoção. Há muitos, muitos anos atrás, eu me formei há 21 anos, eu aprendi sobre Carl Rogers com o professor Oswaldo Paghi-Brandão também. E na época eu gostei tanto que eu queria muito que ele tivesse sido meu pai. Então hoje eu estou conhecendo meu pai simbólico pela primeira vez e isso me inibe, a emoção é muito grande, eu não posso fazer nenhuma pergunta, eu só posso dizer que eu estou muito feliz com você. Espera, eu gostaria de apanhar a sua observação. Ela disse que o Hugo Rogers é o pai dela, então eu devo ser avô. Temos uma relação conteúdo de trabalho, né? Que nos faz muito mais próximos uns dos outros, na medida em que a gente sente que é compreendido, na medida que a gente sente que há ideias que frutificam em nós mesmos e que nos dá muita segurança. É isso que a gente encontra em Rogers e que não se encontra tão frequentemente. Eu gostaria de dizer uma coisa especialmente para você. I feel I have Eu strong family all over the world. Eu tenho pouquíssimos filhos e filhas todo o mundo. E é um sentimento muito satisfatório. Eu quero dar as boas-vindas a você. But in fact, is this group of relatively uneducated dependents living lives totally against the mark of heroes, discovered in their experience any principles which are almost identical experience working with people. So the process in those ciclos. Agora, deixe-me dizer a você que nós vimos o processo
most difficult period for nearly everyone was the fused and chaotic and disconnected beginning sessions of the large group. O período mais sensível, mais caótico, mais desligado, desconectado foi o do começo desse grande grupo. The initial, largely unstructured session was a highly emotional period for nearly all of us. A sessão inicial extremamente não estruturada do grande grupo foi o período que mais perturbou a todos nós e foi extremamente emocional. I'd like to point out some of the elements which were common to each one of the initial community meetings. Eu gostaria de apontar alguns dos elementos que eram comuns ao início de cada desses encontros. These things seem to occur when a group is just beginning to sense its own strength, but is still highly confused. Eles parecem ocorrer quando o grupo começa a perceber sua própria força, sentir a sua própria força, mas ainda está bastante confuso. In such a session, there's a demand for outside leadership, for someone to take charge. Nesse tipo de sessão, existe uma espécie de exigência de que alguém tome o poder, se ocupe, de que haja uma liderança externa. There's a strong desire for knowledge in a package, for answers to questions, for something that people can take back home, all nicely done up in a blue ribbon. Nesse tipo de sessão, há também uma espécie de exigência por um conhecimento já empacotado, já pronto, algo que as pessoas possam levar para casa, como embrulhado, amarrado. There's an especially strong demand for more structure, schedule, and imposed orders. Há uma exigência por uma estrutura imposta, por uma ordem imposta. Imposed orders. Por estrutura e ordem imposta. Because of the unmet expectations, there's a lot of frustration and anger and disappointment. Justamente porque essas expectativas não são atendidas, encontra-se muita frustração, muita zanga, muita decepção. Because of the climate that is created, people feel free enough to express that anger and that frustration. E por causa do clima que é criado, as pessoas se sentem livres para expressar essa zanga e essa frustração. So that the meetings often are very heated. De modo que esses encontros são muitas vezes muito carregados no fim. Then another very noticeable thing is the extreme discontinuity of the statement. Each person functions separately without paying any attention to previous statements, without hearing what's been said. E outra coisa que se nota é a extrema descontinuidade das colocações pessoais. Cada pessoa funciona separadamente, sem ouvir, sem prestar atenção ao que outras pessoas estão colocando, ou mesmo ouvindo aquilo. There is a desire to do something, anything, rather than stay with the unknown and the anxiety that it creates. Há o desejo de fazer alguma coisa, qualquer coisa, desde que não se fique com o desconhecido, com a ansiedade que esse desconhecido existe. There's also the excitement of being a part of a process, the outcome of which is unknown. Há também a empolgação de estar fazendo parte de processo cujo final não se conhece. Then there is the desire for quick solutions that will answer everything. Há o desejo de soluções rápidas que sejam respostas para tudo. One thing that I learned very strongly last year and in other groups is that when a large group tries to make specific conscious choices, like whether to or how to break up into small groups, it becomes paralyzed. Uma coisa que eu aprendi no ano passado, nesses grupos, é que quando o grupo tenta fazer escolhas específicas, conscientes, torna-se de alguma maneira paralisado. Only later does it recognize that it oozes along kind of organically, making few specific choices, but developing more inner organization and direction.
É só mais tarde que o grupo reconhece que, de alguma maneira, está caminhando, fluentemente para algumas escolhas claras. Along with some of these rather negative things, the desire to participate, really, to initiate. E, junto com esses aspectos negativos, surgem os desejos de participar, de iniciar. There's the beginning of sharing of significant experiences by individuals in a group. Há o começo de uma vontade de compartilhar experiências significantes que surgem no grupo. There's also the recognition that perhaps we can learn from this experience how fearful we are of utilizing our own strength. E há também o começo de uma confiança na aprendizagem que podemos fazer utilizando as nossas próprias potencialidades. There's also the recognition that the resolution of the problems and of the situation lies within the power of the group, functioning through the spontaneous expression of each individual in the group. Há também o reconhecimento de que a resolução dos problemas que surgem se encontra no poder do grupo e que se mostra, se manifesta através do funcionamento espontâneo de cada participante. Finally, there's the commitment by the staff to being full participants in the process, risking themselves and being a part of the anxiety and uncertainty. E depois há também um engajamento da própria equipe de ser eles próprios participantes do processo, arriscando-se pessoalmente e sendo parte também dessa ansiedade e dessa incerteza. That participation on the part of the staff is very real. I remember in the middle of the São Paulo ciclo, I was just paralyzed by confusion. Essa participação é muito real. Eu me lembro que no meio da sessão do grupo aqui em São Paulo, eu estava simplesmente paralisada pela confusão. I wasn't sure whether we were being foolish or wise, whether we were doing the right thing or the wrong thing. Eu não tinha certeza se eu estava sendo tolo ou sábio, nós estávamos fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Then there's the middle portion of the process of the group. It might be called the working portion. E aí surge a porção, a parte mediana do processo, do grupo e que pode ser chamada a parte do trabalho. During this period, individuals begin to use the sessions for expression of more personal problems and concerns about themselves and about the group. Durante esse período, os indivíduos começam a usar as sessões para expressar mais dos seus próprios problemas e das suas próprias preocupações e o que eles sentem sobre si mesmos, sobre o grupo. And there's a very noticeable willingness on the part of the group to begin to listen to individuals and to hear what's being said. E há uma disponibilidade muito observável por parte do grupo de realmente ouvir o que está sendo. Although the speakers are speaking of personal things, they are unknowingly speaking for many other members of the group. E as pessoas que falam, embora estejam falando delas mesmas, quase sem perceber, estão falando também de muitas outras pessoas. So though only a few can actually get airtime at the microphone, many others find that their own problems are being expressed by those who speak. E assim, mesmo que poucas pessoas consigam ser livres no microfone, elas também estão representando muitas outras pessoas. But many people who are entirely silent are learning about their own lives as they listen to what others are saying. De modo que muitas pessoas que ficam caladas estão também aprendendo muito sobre elas mesmas. Recognition of so many common feelings and experiences probably contributes to the foundation for the sense of community which is slowly building. Provavelmente, esse processo representa a fundação para um senso de comunidade que aos poucos vai se construir.
Very perceptibly, persons began to seek within for what they were experiencing as valuable, not for what they were told was valuable. De modo muito perceptível, as pessoas começavam a procurar dentro delas mesmas o que elas estavam experienciando, vivenciando como valioso, e não procurando aquilo que lhes diziam. They placed greater reliance on their own inner processes. Elas depositavam maior confiança nos seus próprios processos internos. They were beginning without question to develop the first condition for living in the new age. Elas estavam começando, não há dúvida, a atender à primeira condição para se viver nessa nova era. They were discovering the sources of the good life within themselves, not in some outer dogma or dictum or in some material form. Elas estavam descobrindo as fontes para a vida boa dentro de si mesmas, não em algum dogma ou estado externo ou em alguma forma diferente. Another very important respect, they were preparing themselves for the life of the future. Em outro aspecto muito importante, estavam se preparando para a vida futura. They were developing what I like to think of as the wisdom of the Greek, a self-correcting course of action. Estavam desenvolvendo, elaborando aquilo que eu gosto de chamar sabedoria, uma sabedoria de curso de ação autocorretiva. When a group is following a charismatic leader or a theological or ideological dogma or any other human formulation, they are in the long run going to be misled. Quando grupo está seguindo um líder carismático ou dogma, seja teológico, seja ou qualquer outro, a longo prazo esse grupo será mal conduzido. The direction pointed by any person or any formulation contains at least some small degree of error. A direção apontada por qualquer pessoa ou por qualquer formulação contém pelo menos um certo grau de erro. As time goes on, the direction becomes more and more erroneous, leading eventually to the destruction of the movement. À medida que o tempo passa, a direção se torna cada vez mais e mais errônea e, finalmente, pode levar à destruição. Furthermore, since it is the group's choice, they are continuously open to feedback, and they can correct the direction as new data occurs. Além disso, como se trata da escolha do próprio grupo, esse grupo está continuamente aberto a novas informações e pode corrigir os rumos à medida que novos dados apareçam. It probably represents the most error-proof mode of decision-making that I know. Provavelmente, esse representa o modo mais isento de erros para uma tomada de decisão que eu conheço. For me, then, the experience with these large ciclos contains important lessons regarding our possible future. Para mim, então, essa experiência com os ciclos maiores contém lições importantes naquilo que nosso futuro pode ser. We learned that these changes, which seem so appropriate for living in a disintegrating culture, could be initiated in a short space of time in a very large group of people if we ourselves were able to be in a fashion suitable to that changing world. Aprendemos que essas mudanças parecem tão apropriadas para se viver numa cultura de interpretação, poderiam ser iniciadas em tempo extremamente curto, com um grupo muito grande de pessoas, desde que nós mesmos sejamos capazes de ser de uma maneira que atenda a esse mundo. Not one of these learnings is entirely new, but taken together, they suggest that we have the strategy for making these human changes possible, and that this is an approach that is feasible here and now. Nenhuma dessas aprendizagens é inteiramente nova, mas quando nós as reunimos, elas sugerem que nós possuímos uma estratégia educacional para tornar possíveis essas mudanças humanas.
e que essa abordagem é possível aqui e agora. All in all, our experiences give a challenging hint of what an education for the future might become. No seu todo, a nossa experiência nos dá uma pista desafiadora do que uma educação para o futuro pode se tornar.